Matemática em Foco com o professor Eduardo. Olá, galerinha. Sou o professor Eduardo e vamos agora à nossa aula de número 2 sobre o estudo do cone. Hoje iremos abordar sobre volume e cone equilátero. Vamos lá? Volume do cone. Se temos um cone, um cone reto, nós temos que o volume de um cone é 1/3 vezes a área da base e vezes a altura. Simplificando essa continha, nós podemos dizer que volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Cabe aqui lembrar vocês o seguinte: toda figura geométrica que ela é pontiaguda, o cálculo do volume a gente divide por 3. A exemplo, quando a gente estava estudando sobre pirâmide, como ela é pontiaguda, o volume divide por 3. E no cone também, o volume é área da base vezes a altura dividido por 3, tá bem? Então, nós temos o quê? Que a área da base de um cone é um círculo, não é isso? Então, nós podemos organizar essa fórmula da seguinte forma. A área da base de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Aí, vezes a altura e o resultado dividido por 3. Vamos agora resolver uns exemplos sobre o cálculo do volume. Exemplo 1. Um cone possui diâmetro da base medindo 24 centímetros e altura igual a 16 centímetros. Determine o seu volume. Então, ele disse que a altura desse cone aqui é 16 centímetros e ele falou que o diâmetro é 24. Se o diâmetro é 24, é porque o raio é a metade, é 12. Então, calcular o volume desse cone seria da seguinte forma: volume é igual à área da base. A área da base do cone, a base é um círculo, então π vezes raio ao quadrado vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Então, o volume seria π vezes o raio, que é 12, ao quadrado, vezes a altura, 16, e tudo isso dividido por 3. Então, nós temos que esse volume será π, 12 ao quadrado, 144, vezes 16 por 3, tá? Então, o volume, eu posso, para facilitar, dividir o 144 por 3, ou multiplica 144, vezes o 16, e o resultado a gente divide por 3. Nos dá um total de 768 π centímetros cúbicos, tá? Então, esse é o nosso volume. Uma observação: se a gente quiser simplificar mais ainda essa conta, é só substituir aqui o π por 3,14 e multiplicar por 768, tudo bem? Exemplo número 2. Calcule o volume do cone cujo raio da base mede 4 centímetros e cuja altura mede 5 centímetros. Então, veja, aqui ele deu para a gente que a altura do nosso cone aqui é 5 centímetros. Ele disse que o raio 4 centímetros. Como ele quer o volume, então é só a gente substituir os dados. Ó. Volume é igual à área da base é π vezes raio ao quadrado, não é? Vezes a altura dividido por 3. Substituindo aí, ó, nós temos que o volume será igual a π, o raio é 4, fica 4 ao quadrado, não é isso? Vezes a altura, que é 5, dividido por 3. Então, o volume aqui será π vezes 4 ao quadrado dá 16, vezes 5, dividido por 3. E o volume vai ser igual, 16 vezes 5 dá 80, 80 π, não é isso? Dividido por 3. Como não dá para simplificar, eu posso deixar da seguinte forma.
Então, o volume vai ser 80π dividido por 3 centímetros cúbicos, tá? Então, esse é o volume. Novamente, a observação. Dependendo da questão e das alternativas, se fosse o caso, eu poderia substituir o π por 3,14 e o resultado dividiria por 3, tudo bem? Vamos agora ao nosso exemplo de número 3. A questão 3 diz o seguinte: calcule o volume em litros de um cone circular reto, cujo comprimento da base é 10π centímetros e sua geratriz mede 13 centímetros. Então, veja, nós temos aqui um cone circular reto e ele quer que a gente descubra o volume desse cone. Só que ele quer esse volume em litros, tá bem? E a dica que ele deu para a gente foi que o comprimento da base, ela é o que? 10π, tá certo? E ele falou que a geratriz, não é, desse cone mede 13 centímetros. Tudo bem? Então, nós podemos observar o seguinte. Ele quer que nós calculemos o volume, tá? Ele quer que a gente calcule o volume. Então, veja, o volume de um cone, ele é dado da seguinte forma: volume é igual à área da base. A área da base, como é um círculo, é π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3, tá? Então, esse volume seria igual. Então, veja, ó, nesse caso aqui, eu não tenho o valor do raio e eu não tenho a altura. A única informação que eu tenho aqui é da geratriz, que ele falou aqui, que é 13, tá certo? Então, primeiramente, nós vamos ter que descobrir o raio, né, desse cone. Então, veja que a dica que ele deu foi, ó, que o comprimento da base é 10π. Então, lembre o seguinte, que comprimento da base, que é um círculo, é o quê? É 2πr. Comprimento de um círculo é 2πr. E ele falou que esse comprimento aqui, ó, é 10π. Então, a gente substitui por 10π igual a quem? A 2πr. Perceba aqui, ó, π desse lado com π desse outro, eu posso cortar. Então, fica aqui 10 igual a 2r. Posso inverter, né? 2r é igual a 10. E nós temos que o raio é 10 dividido por 2. E nós temos, por fim, que o raio é o quê? 5 centímetros. Tudo bem? Então, a gente já encontrou aqui, ó, o raio. Esse raio aqui é 5. Tá? Então, nós já poderíamos, ó, vir aqui na nossa fórmula do volume e já substituir, ó, π vezes o raio é 5, então 5 ao quadrado. Agora, vezes a altura. Perceba que nós não temos, no caso aqui, a altura, tá? Mas veja o seguinte, ó, veja que pelo que a gente já descobriu aqui, ó, eu já tenho a geratriz, já tenho o raio. Para descobrir a altura, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, porque eu formei um triângulo retângulo. Então, para descobrir essa altura, para ir de forma já direta, essa altura ao quadrado será igual à hipotenusa, que é 13 ao quadrado, né, menos o outro cateto, que é 5 ao quadrado. Então, ó, h ao quadrado é igual a 13 ao quadrado é 169, menos 5 ao quadrado, 25. Então, essa altura, não é? Será igual, esse expoente 2 troca por raiz, aí 169 menos 25, 144. Então, essa altura aqui é, raiz de 144, 12. Tudo bem? Então, a altura é 12, eu já posso vir aqui substituir, ó, a altura é 12. Tudo isso dividido por 3. Então, ó, nós temos aqui que o volume, né, ó, eu posso dividir aqui esse 12 por esse 3. Eu vou repetir o restante lá, ó, π vezes 5 ao quadrado dá 25, vezes 12 dividido por 3, 4. Então, final aqui, o nosso volume será igual
25 vezes 4 dá 100. 100 pi centímetros cúbicos, tá? Então, esse é o volume, né, do nosso cone que ele pediu aí. Lembrando que nesse caso ele queria o volume do prisma em litros, tá bem? Aí vocês têm que lembrar uma relaçãozinha que existe, né? Que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? Então, ó, esse volume aí, a gente pode reescrever ele da seguinte forma. Esse volume, ele vai ser igual a 100 vezes π é 3,14, não é? Então, esse volume aqui será igual 100 vezes 3,14 dá 314 centímetros cúbicos, que dá o quê? 314 ml, tá? Então, esse seria o volume em ml. Como a questão pede que a gente calcule em litros, não é? Aí a gente tem que converter ml em litros, ok? Então, se você observar a tabelazinha das unidades, nós temos assim, não é? Ó, nós temos litro, decilitro, centilitro e mililitro, que é o ml. Então, transformar ml em litros, eu vou ter que botar uma, duas, três casas. Então, a gente vai pegar esse valor aí e dividir ele por 1000, tá? Então, nosso volume dividindo 314 ml por 1000, a gente tem 0,314 litros, ok? Então, essa é a nossa resposta final, porque eu transformei ml em litros, tá bem? Vamos ao nosso exemplo de número 4. A questão número 4 diz assim: num cone circular reto de altura 12 centímetros, aí ele fala que a área total vale 90 pi centímetros quadrados e o volume é 100 pi centímetros cúbicos. Calcule o raio da base e a geratriz. Então, veja, nós temos aqui um cone reto. Ele já nos disse que essa altura aqui é 12. Ele quer que a gente descobre o valor do raio e esse valor aqui da geratriz, tá bem? Então, perceba que eu vou descobrir um desses dois, ou a geratriz e o raio. Depois a gente usa aquela formulazinha da geratriz para descobrir o outro. Então, perceba, uma dica importante é essa, ó, como ele deu o volume para a gente aqui, a gente pode usar essa fórmula do volume para calcular o raio, não é? Então, veja, volume, aí o volume ele já deu. O volume é 100 π, não é? Aí, igual, área da base. A área da base é π vezes r ao quadrado, vezes a altura. A altura também, ele nos deu aqui, que é 12. Tudo isso dividido por 3. Então, perceba que ó, esse 12 com esse 3 eu posso dividir logo, né? Então, vai ficar 100 π é igual π vezes r ao quadrado vezes 12 dividido por 3 dá o número 4, não é? Então, perceba que aqui agora eu posso fazer o seguinte, ó, π desse lado com π aqui, eu posso cortar. Se você lembrar, você já pode simplificar logo aqui, ó, esse 4 com esse 100, porque ó, eles estão em lados opostos, então eu posso simplificar. 4 por 4 dá 1, 100 por 4 dá 25. Então, eu fico desse lado aqui, ó, 25 é igual a r ao quadrado, ok? Então, invertendo aqui, ó, eu tenho que r ao quadrado é igual a 25. Simplificando aqui, nós temos que r é igual a raiz de 25. Deixa eu só consertar aqui. R é raiz de 25 e r, raiz de 25, 5. Então, nós descobrimos aqui ó, o raio. Esse raio aqui mede 5. Pronto. Então, veja, como eu já sei agora o raio e a altura, eu posso usar o teorema aqui de Pitágoras para descobrir a geratriz.
não é? Então, já sei que a altura aqui, ó, é 12. Já sei que o raio é 5. Vou descobrir agora a geratriz. Então, g ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, correto? Então, a geratriz ao quadrado é igual a 12 ao quadrado dá 144, mais 5 ao quadrado dá 25. Então, g, não é igual. Esse expoente 2 troca por raiz de 144 mais 25, 169. E o g é o que? A raiz de 169, 13. Tudo bem? Então, a questão pedia que a gente descobrisse o raio. A gente descobriu aqui, não é? Ó, o raio é 5. E ele pediu também a geratriz, que a gente descobriu aqui agora. Que a geratriz é o número 3. Vamos aqui agora à questão de número 5. A questão 5 diz: uma dona de casa está preparando a festa de aniversário de seu filho, com semicírculos de raio 12. Então, a questão já diz aqui, ó, semicírculos de raio 12. Ela vai confeccionar copos de papel em forma de cone. Para 30 desses copos, a quantidade de papel necessário será de aproximadamente, veja que aqui agora ele já diz que π vai ser igual a 3, então vou ter que substituir, não é isso? Então veja que a questão diz o seguinte: ela quer fazer 30 copos, não é? E para fazer esses 30 copos, ela quer saber qual a quantidade de papel aproximadamente. Então, se você observar pelas alternativas, todas as unidades estão em centímetros quadrados. Então, se está em centímetros quadrados, ele quer que a gente calcule o quê? A área, tá? Quer que a gente calcule a área. A área de quê? A área do cone, porque o copo vai ter o formato de um cone, tá certo? Então, veja, um cone a gente já sabe que a base dele é circular e ele disse que ela vai fazer com semicírculos. Então, veja, a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Como na questão disse que é semicírculo, é a metade, então vou dividir por 2. Tudo bem? Ok. Então, essa fórmula aqui, πr ao quadrado dividido por 2, é do semicírculo, não é? Só que para um copo, como ela quer 30 copos, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 30, tá certo? Então, vamos substituir e ver como é que ficaria. Então, nós temos, ó, π é o 3 vezes o raio, a questão já disse aqui, ó, que o raio é 12, então 12 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 e o resultado disso multiplicado por 30, tá bem? Então, aqui nós temos, ó, 3 vezes 140, 12 ao quadrado é 144. Isso dividido por 2, né, vezes 30, porque é a quantidade de copos que ela quer. Então, veja o seguinte, ó, para facilitar aqui, a gente pode pegar esse 144 e dividir por 2, porque é fácil, ó, é metade, ó, não é? Então, pegar aqui, ó, 144 e dividir por 2, então vai ficar 3 vezes 144 por 2 é 72. E o resultado dessa multiplicação, multiplico por 30. Então, fica aí, ó, 72 vezes 3 vezes o 30 aí, nós temos aí um total de 6.480 centímetros quadrados. Então, essa é a quantidade de papel que ela vai precisar. Então, alternativa D, ok? Vamos ao nosso exemplo de número 6. A questão diz: determine a área da base de um cone de revolução de 6 centímetros de altura, cujo volume é de 128 centímetros cúbicos, 128 π centímetros cúbicos. Mas o que é que a questão pede? Que a gente determine a área da base, tá? Então, essa é a nossa pergunta. Então, vale lembrar que a área da base, não é isso? De um cone, né? Independente se ele é um cone de revolução, que vai ser um cone reto,
Então, a área da base é π vezes raio ao quadrado. Agora, perceba que na questão ele não nos informou o valor do raio. Então, teremos que descobrir. Não é isso? Então, ó, qual a dica que ele deu para a gente descobrir? O volume. Como ele deu a dica do volume, então a gente vai pegar a fórmula do volume. Volume é área da base vezes, não é? Área da base vezes a altura, tudo isso dividido por 3, tá certo? Então, veja, a gente pode fazer o seguinte, ó, substituir aqui, não é? Então, o volume é 128 π, correto? Igual a área da base vezes a altura. Nós já temos ali que a altura é 6, tudo isso dividido por 3. Então, aqui nós temos, ó, 128 π, não é? Igual, ó, a 6 dividido por 3 dá 2. Então, dá 2 vezes área da base. Invertendo aqui, ó, 2 vezes área da base é igual a 128 π. Então, ó, o que é que a gente tem? Que a área da base é igual a 128 π dividido por 2. Está multiplicando, vai dividindo. Então, a área da base, que é o que a pergunta queria, é 128 dividido por 2, 64 π centímetros cúbicos, ok? No caso aqui, não precisou nem a gente calcular o raio para substituir aqui na fórmula, porque usando a fórmula do volume já deu para descobrir a área da base de forma direta, ok? Seção meridiana. Veja assim, seção meridiana de um cone reto é um triângulo isósceles. Então, a seção meridiana de um cone reto é um triângulo isósceles. Mas o que seria essa seção meridiana? Seção meridiana de um cone é a intersecção dele com o plano que contém o segmento VO. Esse segmento VO é que vai do vértice até o centro da base O. Então essa aqui é esse segmento aqui VO, tá certo? Então, ó, observe aqui que se eu tiver um cone, então se eu passar um plano, né, cortando aqui o meu cone do vértice ao centro, eu vou obter aqui essa seção meridiana, que é essa aqui, ó, que é esse triângulo aqui, isósceles. Por que que ele é isósceles? Aqui estão as geratrizes, não é, que são iguais, ó, triângulo isósceles, dois lados iguais. E aqui nós temos os dois raios que veio aqui do meu triângulo, tá? Cone equilátero. O que vem a ser um cone equilátero? Cone equilátero é um cone reto cuja seção meridiana é um triângulo equilátero, tá? Então, nós vimos anteriormente que seção meridiana é um triângulo isósceles. Agora, quando esse cone for equilátero, então a seção meridiana será um triângulo equilátero, tá? Então, que ficaria assim, ó. Então, tá aqui a minha seção meridiana, tá? Só que agora, na minha seção meridiana, ó, por que é que ele vai ser equilátero? Porque aqui eu tenho, ó, geratriz, geratriz. E se ele for equilátero, essa geratriz aqui, esses dois raios aqui, quando eu somar os dois raios, vai ser a minha geratriz, tá? Então, lembre, quando eu tiver um cone equilátero, o meu triângulo dessa seção aqui será equilátero, tá? Será equilátero, ou seja, essa informação é importantíssima, ó. Se ele for equilátero, a minha geratriz será igual a 2r. Então, é o dobro do raio, tá? Então, lembre disso, ó. Num cone equilátero, a minha geratriz é o dobro do raio. Ou, se você observar direitinho, o raio é a metade da minha geratriz, tá? Então, lembre, um exemplo, se o raio for 3, então minha geratriz vai ser 6, porque a geratriz é o dobro do raio, tá? Ou se for o inverso,
Se minha geratriz for 10, então isso significa que meu raio, o raio será 5, tá? A metade, o raio será 5. Então, a geratriz é o dobro do raio e o raio é a metade da geratriz. Aí vamos a uma questão aqui sobre esse cone equilátero, não é? Ó? Vejamos como obter a área lateral, a área total e o volume de um cone equilátero de raio 4 centímetros. Então, tá aqui, ó, o meu cone equilátero. Eu já sei que o raio, ó, o raio é 4. Então, perceba, se o raio é 4, a minha geratriz vai ser o quê? 8. Lembre disso, ó, geratriz é igual a 2 raio. Então, a geratriz é 2, como o raio é 4, 2 vezes 4, 8. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele quer primeiro a área lateral. Aí, lembre que a área lateral, não é isso? Ó? Nossa área lateral ela é igual a π, como ele não deu valor, repetir, vezes o raio, que aqui é 4, vezes a geratriz, que é 8. Então, não é? Ó? A área lateral vai ser 4 vezes 8, 32 π. Não é isso? Então, centímetros quadrados. Agora, ele pediu a área total. Agora, perceba que a área total depende da área da base, não é? Eu não sei a área da base, então vamos calcular aqui a área da base. A área da base é o quê? Π vezes raio ao quadrado. Quem é o raio? O raio é 4, então 4 ao quadrado. Então, a área da base vai ser 4 ao quadrado, 16π. Então, eu tenho aqui, ó, a área da base é 16π, mais a área lateral, que é 32π. Então, a minha área total vai ser, somando aqui 16 com mais 32, dá um total de 48 centímetros quadrados, ok? E a questão também pediu o volume, não é? A questão pediu o volume. Aí lembre que volume de um cone é área da base. Quem é a área da base? Já está aqui, ó, 16π. Vezes a altura. Percebam que eu não tenho a altura aqui da questão, é dividido por 3. Tá? Eu não tenho essa altura, mas aí já é fácil para a gente, descobrir ela. Vamos descobrir agora a nossa altura. Então, descobrir a altura, nós já temos aqui, ó, esse triângulo retângulo, onde o raio é 4, a geratriz é 8 e eu quero descobrir a altura. Então, veja que, aplicando o Teorema de Pitágoras, essa altura aqui ao quadrado ela é igual a 8 ao quadrado, né, menos 4 ao quadrado. Então, essa altura ao quadrado será 8 ao quadrado dá 64, menos 4 ao quadrado dá 16. Então, essa altura vai ser a raiz quadrada de 64 menos 16, nós temos o quê? 48, tá? Fatorando, como não é exato, 48, fatorando aqui 48, nós temos assim, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, tá? Então, perceba que essa altura será, ó, corta esse índice 2 com 2, esse 2 vai para fora, que dá 4, né? 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Está aqui a nossa altura. Aí a gente substitui aqui, quem é a altura? 4, raiz de 3. E finalizando o volume aqui, ó, se eu multiplicar 16 vezes 4, você multiplicar 16 vezes 4, dá 64 π, né? Raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, esse é o nosso volume aqui. Lembrando que a unidade é centímetros cúbicos. Tá bem? Então, a gente pode deixar essa resolução assim, a não ser que a questão dê o valor de π para a gente substituir e simplificar. Tudo bem? Vamos ao nosso exemplo de número 8. Determine
a área lateral de um cone equilátero. Então, ó, ele quer a área lateral, não é? Só que em um cone equilátero. E ele falou que a altura desse cone equilátero é 6 raiz de 3. Então, veja, está aqui o nosso cone equilátero. E ele falou que essa altura aqui é 6 raiz de 3. E ele quer a área lateral. Perceba que a área lateral, não é, ó, a área lateral é igual a π vezes o raio vezes a geratriz. Eu não tenho nenhum dos dois, então eu vou ter que descobrir, tá bem? Então veja, se a gente observar, essa geratriz aqui, ela é a mesma coisa que 2R, ok? Então perceba que em um cone equilátero, a geratriz é a mesma coisa que 2R, tá? Então, vou pegar e substituir aqui, ó. Veja, eu tenho ali aquele triângulo retângulo, onde eu sei que a altura é 6 raiz de 3. Então, aqui é o raio e essa geratriz aqui é 2R. Tudo bem? Então, veja o que é que a gente vai fazer aqui agora, ó. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 2R ao quadrado é igual aos catetos, né? A soma dos catetos também ao quadrado. Ficaria assim, ok? Então, resolvendo 2 ao quadrado fica 4R ao quadrado igual, repete aqui, R ao quadrado mais, ó, 6 ao quadrado dá 36. Aí vezes, né, o 6 está multiplicando raiz de 3, aí vezes, ó, esse raiz de 3 corta, corta, ele vai para fora, raiz de 3. Então, perceba que aqui agora, ó, o que é que eu vou fazer? Letra de um lado, número do outro. Esse R está desse lado, vem para esse aqui, certo? Então, vai ficar 4R ao quadrado menos R ao quadrado igual a 36 vezes 3. Eu não vou efetuar essa multiplicação, porque neste instante a gente vai simplificar. Veja, 4R ao quadrado menos R ao quadrado fica 3R ao quadrado, igual a 36 vezes 3. Então, perceba, ó, que esse 3 com esse 3 pode cortar. Então, fica só R é igual, esse expoente 2 troca por raiz quadrada, fica raiz de 36, então R é 6. Tá? Então, descobri, ó, o valor de R. Então, gente, ó, essa é uma forma de descobrir o valor de R. Outra fórmula de descobrir o valor de R, se vocês lembrassem, é como esse triângulo aqui ele é equilátero, existe uma relação entre a altura e esse raio aí. A relação é a altura é igual a R raiz de 3. Ok? Então, essa é a relação. Se vocês lembrassem dessa relação, era só aplicar. Ó. Quem é a altura? Ele falou que a altura é 6 raiz de 3, igual a R raiz de 3. Perceba que esse raiz de 3 com esse raiz de 3 corta, fica só 6 igual a R, ou R igual a 6. Perceberam aí como essa forma aqui seria muito mais rápido do que essa? Pronto. Mas, achando que o raio é 6, a gente substitui aqui. Ó, o raio é 6. Então, lembre que a geratriz em um cone equilátero é o dobro. Então, a geratriz seria 12, não é? Então, nós teríamos aí, ó, que a área lateral seria 6 vezes 12, dá 72 pi centímetros quadrados. Então, essa é o que a questão pede, que é a área lateral. Ok, pessoal? Finalizando aqui mais uma aula. Obrigado, um forte abraço. Inscreva-se no canal.